Recentemente, o deputado federal pelo PL, o bolsonarista Nicolas Ferreira, ele teve uma rusga com o humorista Whindersson Nunes. Teve um problema lá e você sabe que nas redes sociais um pingo de água vira um balde cheio, porque tem os fofoqueiros de plantão. Nós fomos chamados por Deus para sermos os bombeiros. Quando tiver um fogo, a gente vai lá e joga água, né? Nós somos aquele mediador, digamos assim, da paz. Nós somos os que devem promover a paz. Jesus é o mediador da nova aliança, o mediador entre Deus e os homens. E nós somos a maneira legal pela qual Deus trabalha. Então a gente age trabalhando como bombeiro, apagando fogo. Mas tem gente que é frentista de posto de gasolina. Quando vê um problema, ao invés de jogar água, ela joga gasolina. Então, não são poucos os cristãos que emprestam a boca para o diabo para causar mais divisão e mais problema. E eu gostei do que aconteceu. O Nicolas Ferreira, deputado federal bolsonarista, ele teve essa rusga com o humorista Whindersson Nunes. Então o Whindersson Nunes falou uma coisa, ele falou outra, depois o outro falou outra, o outro falou outra. E tem, como diz, no meio aquelas pessoas que, ao invés de falar assim, gente, calma, vocês são dois homens inteligentes, né? Um é de esquerda, outro é de direita, mas no fundo a gente que paga a conta, então tá tudo bem, não tem os Nelson Rubens da vida, né? Eu aumento, mas não invento. Alguns até inventam, né? E o Nicolas Ferreira colocou uma foto, ele encontrou o Whindersson Nunes e ele colocou a foto aqui no Instagram e eu achei maravilhoso. Olha aqui a foto, se você não viu. Nicolas Ferreira. E teve algo que o Nicolas Ferreira falou aqui que eu achei maravilhoso. Ele disse assim: o cristão não ergue muros, estende as mãos. No fundo, todos temos a mesma fome. Aí ele falou algo que eu já vi muita frase inspirada ou que faz sentido, mas essa aqui o Nicolas Ferreira matou a pau. Ele disse assim, ó: o evangelho é um mendigo mostrando aos outros onde tem pão. Meu Deus do céu, Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu, disse ele. Então, no fundo, é isso mesmo. O cristão é um mendigo necessitado do favor de Deus. Entenda o mendigo, pelo amor de Deus, né? Entenda, receba com equilíbrio. O mendigo que foi saciado dizendo ao outro mendigo, ali tem pão, vamos lá. Ele não esconde a possibilidade ou a existência do pão, dizendo assim, eu vou comer o que eu ganhei e daqui a pouco eu entro na fila novamente para pegar mais pão. Não, ele aponta o pão. Ele aponta. É interessante que na oração do Pai Nosso, que todo mundo reza ou ora no Brasil, que ali não é uma oração, ali é um modelo de oração. O Senhor Jesus diz assim, quando você orar, você declara o reino de Deus, verbaliza a Deus que você deseja que o reino dele venha para a terra, como é no céu, com a mesma justiça. E ele diz assim, o pão nosso, olha o modelo de oração, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aí fala do perdão, para Deus nos perdoar como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Mas na hora de pedir pão, ele diz assim, olha, quando você for pedir pão, diga assim, Pai nosso e pão nosso, dizendo o seguinte, que nós devemos pedir pão para nós e para o próximo, e também nos colocar como a possibilidade de ser uma padaria para suprir o outro. Então, se nós somos supridos e Deus nos inspira a suprir outros, então nós temos que ser aqueles agentes da paz. É claro que no mundo, o mundo não é perfeito, nós também não somos perfeitos, estamos crescendo, mas onde onde houver um problema de divergência, o cristão, ele tem um filtro. O cristão não amaldiçoa, não fala palavrão, ele não deseja a morte do outro, não deseja o mal do outro. Se do outro lado, aquele ofendido, não sendo cristão, deseja essas coisas, mas
ele tem que perceber, ver no cristão um comportamento, um linguajar diferente. Quando o assunto é político, o negócio fica muito sério, fica muito complicado. Mas mesmo assim, aquele que não é cristão, ele precisa enxergar no cristão, mesmo que eles tenham divergência no que diz respeito à política, por exemplo, que assim, mesmo assim ele não deseja o mal dele. O Whindersson Nunes é um grande humorista. Tem seus problemas, teve seus problemas. Também ele teve problemas muito sérios, que eu não sei como seria o meu comportamento se eu tivesse tido os problemas que ele. Ele teve um filho, o filho morreu, teve muito problema nos seus relacionamentos pessoais, amorosos, e ele mesmo ultimamente tem confessado que tem tido problema com entorpecentes, com álcool, né? Então não é fácil. A pessoa sair do anonimato, vir para o estrelato, se tornar uma pessoa pública, e a necessidade de se manter com uma audiência muito grande. Se a pessoa não foi preparada para aquilo, eu não sei se ele foi, parece que não, a pessoa surta. Pessoa surta. Ainda mais a necessidade de manter as suas redes ativas, né? Então chega um momento que a pessoa começa a levar para o outro lado e começa a levar para o pessoal mesmo. Começa a ter problemas onde não tem problema, onde não era para haver problema. E o Whindersson Nunes, ele já deu a entender algumas vezes que ele é um cara de direita, de esquerda. Ele não é um bolsonarista, ele não é um cara que confessa ser de direita. Aí quando encontra essas divergências, esses que divergem com ele, então tem essas rusgas, né? Mas o importante é nós cristãos sermos os bombeiros. E os comentários são maravilhosos. Eu vi um comentário aqui do pastor Vagnão, né? Não sei se dá para enxergar aqui, ó. Comentário do pastor Vagnão, que eu amei o comentário do pastor Vagnão. Pastor Vagnão diz o seguinte: deu goleada do capeta agora. Deu goleada no capeta agora. Isso é o evangelho que eu creio. Deus abençoe. Pastor Anderson Silva colocou mãozinhas, coração e foguinho. Se o pastor Anderson Silva assina embaixo a atitude, então eu também assino embaixo, porque o pastor Anderson Silva é a minha referência em muitas coisas. E tem outros aqui também, né? A sua humildade ainda te levará a... Eu não quero nem comentar que aí entra aqui a questão de política e de campanha. Não. Quero ficar só com os comentários aqui de alguns homens de Deus, dizendo é isso mesmo. Porque o Nicolas, quando encontra o Whindersson Nunes, por ser um homem de Deus, Nicolas é um homem de Deus, por ser um homem cristão, um parlamentar cristão, se ele fosse para o embate, igual houve nas redes sociais, eu acho que o Whindersson não teria problema também em responder com a mesma moeda. Só que a Bíblia diz que o amor de Deus constrange. Quando ele encontra o cara e é educado, o outro também se comporta de igual forma. Porque o Whindersson Nunes, ele tem os seus problemas, ele é um cara educado também. Você vê em entrevista, ele é coerente. Tem problemas pessoais? Tem problemas pessoais. O Whindersson Nunes já foi um homem de Deus. Aí você pode dizer, mas ele não é salvo. Nós não somos juízes para saber como que é a vida dele com Deus, como que é a vida íntima dele com Deus, a comunhão dele com Deus. Mas ele fala palavrão, ele faz piada, ele não congrega mais, ele verbaliza que tem dúvida a respeito de Deus. Então, eu não sou juiz. Se você quiser se colocar como juiz, tudo bem, você é livre, mas você não teria, Zé, coragem de falar que ele não é mais salvo? Não tenho. Eu não tenho não, porque Jesus está entre dois ladrões. E Jesus disse para um, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, depois do ladrão na cruz, para mim, qualquer um pode ser salvo. Eu não sou o Salvador, eu sou servo do Salvador. Eu sou um cara que necessita da salvação também e creio na minha salvação. Mas não tenho coragem de dizer que ninguém não é salvo. Não tenho. Nem é bíblico. Mas foi maravilhoso isso. E o que é que você achou disso? Dessa atitude do Nicolas tirar foto com o Whindersson e vice-versa? E os dois dizendo assim, olha, conosco está tudo bem. Isso é bom porque os frentistas de posto de gasolina, entendo os frentistas, né? Que gostam de jogar gasolina
fofoca no assunto, só se for muito fofoqueiro para continuar ainda colocando gasolina, porque os bombeiros sempre haverá. Os bombeiros sempre estarão ativos colocando água, dizendo assim, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. No fundo, a gente paga a conta e tá tudo bem. E o que é que você acha? Deixe seu comentário aí. Um abraço, fique com Deus.